hoje nesse cenário de LPIs, assim, né, dentro das instituições pequenas e até médias, grandes, né, eh, hoje tem farmacêutico presente na maioria das ELPIs, né? Qual que é o cenário que você enxerga hoje real nessas ELPIs, dentro aí do seu universo de conhecimento, dos seus benchmarks, dos seus colegas que estão em outras ELPIs? Infelizmente, não é a realidade da maioria das LPIs. Acho que somente aquelas de grande porte que tem uma estrutura por um hospital atrás ou alguma outra rede, né, por trás, que tem um serviço de farmácia estruturado. A maioria não tem, por conta de custo, né, porque você tem que manter um profissional, então não é a realidade, né, como a gente já comentou no começo, não é a realidade financeira das LPIs poder manter esse tipo de estrutura. Porém, quando uma ELPI ela opta por ter a farmácia, né, manter um estoque, pela legislação do Conselho Regional de Farmácia, ela é obrigada a ter um farmacêutico, né. Só que as LPIs não têm uma estrutura para se montar uma farmácia física, às vezes é alguma coisinha, um estoque de emergência para alguma situação pontual, né. A grande maioria das LPIs, quem fornece a parte de material e medicamento é o próprio familiar, né, que vai lá, que compra, que entrega, ou alguém da LPI faz a gestão de compra e depois paga isso por algum boleto, alguma fatura, alguma coisa já vinculada àquela pagamento de mensalidade, alguma coisa do tipo. Então, infelizmente, não é a realidade das ILPIs ter uma estrutura de farmácia. Somente essas ILPIs grandes, né, que a gente já visitou, né, já tem alguns conhecimentos assim, que estão vinculados a hospitais, estão vinculadas a grandes instituições. Essas têm uma estrutura por ter capital para poder Uhum. manter essa estrutura. Mas acho que uma alternativa, pelo que você tinha falado, talvez seja ter uma consultoria, né? Que ele pode ir lá. Isso está começando a engatinhar, também não é muito, ainda acho que não está muito bem estruturado, né, essas consultorias, né, Uhum. mas hoje já se tem pessoas que acabam prestando serviços assim, né, de me ajuda a fazer uma educação relacionada a medicamento via sonda para os pacientes da ILPI, né, algum treinamento. Então, hoje em dia tem essas empresas que estão relacionadas a treinamento de saúde, elas já estão vendo um pouquinho desse mercado. Né. E eu acho que talvez isso um pouco porque ainda as LPIs não entendem exatamente o papel do farmacêutico, né? Então, por que você considera que o farmacêutico é uma peça-chave para uma ELPI, na tua visão? Pela parte de educação, então, quando a gente fala em administração de medicamento, em farmacocinética, farmacodinâmica, o enfermeiro, o farmacêutico é justamente o profissional que estudou todas essas etapas, né? Então, mais profundo, né? Então, assim, quando a gente pega um farmacêutico que está dentro de uma LPI, ele vai fazer aquela educação continuada da equipe, ele vai olhar uma prescrição, ele tem a capacidade de olhar e falar, nossa, mas esse medicamento tem a mesma função desse outro, por que ele está tomando os dois? Né? Coisa que o dia a dia, quem está na ELPI só administrando medicamento, talvez não consiga ter esse insight, né? Uhum. Pela correria do dia a dia, enfim, às vezes tem um número muito alto de idosos para medicar e vai na linha de produção, né? O Uhum. famoso copinho, né? Vai sair na linha de produção. E o farmacêutico, você tendo um farmacêutico ali, esse profissional ele vai apoiar a equipe nessa otimização de prescrição médica, ele vai apoiar e sinalizar quando, olha, essa dose não está compatível com essa última função renal desse idoso. Será que a gente não tem que ligar para o médico e rever se essa dose está adequada, se não precisa diminuir a dose? Uhum. Ou, olha, esse medicamento tem que ter tomado em jejum, por que ele está tomando 2 horas da tarde? Uhum. Então, o farmacêutico, ele consegue apoiar esse processo de otimização. Sim.